Olá pessoal, tudo bem? Iremos fazer a análise de superposição. Esse vídeo é realizado pelo aluno Theo Fábio na aula de circuito elétrico. Na análise de superposição, temos o circuito trabalhando com duas fontes, 3 resistores. Para a gente fazer esse cálculo, temos que fazer cada fonte individualmente, né? Então damos um curto nesta fonte ao lado, fechando o circuito. Fazemos a resistência equivalente das duas resistências, somatória, que irá dar 50 vezes 20 dividido por 50 mais 20. Vai dar 14,28. O meu circuito ficará em série. Eu faço a somatória das minhas duas resistências de 14,28 equivalentes mais 10 ohms. Vai ficar em 24,28 ohms. Eu pego a minha tensão e divido pela minha resistência, vou ter 2,59 amperes passando nesse meu circuito. Nesse meu circuito passando 2,59 amperes, eu vou ter uma DDP de 20,6 volts. Descendo novamente por essa minha resistência equivalente, eu vou ter uma DDP de 29,40 volts. DDP é a diferença de potencial. Essa minha resistência equivalente, que equivale aos meus dois resistores, que novamente eles estão aqui, a minha mesma tensão que passa aqui em cima vai passar aqui embaixo. Passando essa tensão aqui, eu vou ter uma queda, vou ter um valor da minha corrente de 0,588 amperes e na minha resistência de 20 ohms 1,47 amperes. Aqui prevalece a de início de 2,59 amperes, que foi descrito aqui anteriormente. Passando para o outro lado do meu circuito, eu abro o circuito aqui com essa minha tensão e fecho o circuito nesse sentido, dando curto. Faço a multiplicação e somatória dessas duas resistências, 50 vezes 10 dividido por 50 mais 10. Me dará o resultado de 8,33, que é a minha resistência equivalente. Como o meu circuito estará em série, eu faço a somatória das resistências, que vai dar 28,33. Divido a minha tensão pela minha resistência, tenho a minha corrente de 3,529 de início. Passando essa minha corrente de 3,529, nesse sentido eu vou ter uma DDP de 70,58. Passando nesse sentido, que vai continuar o mesmo sentido, vou ter uma DDP de 29,40. Jogando para o meu circuito de início, aqui prevalece a minha corrente, devido a essa resistência ser a resistência equivalente dos meus dois circuitos, a tensão é a mesma, de 29,40 para os dois resistores. Vai ter apenas alteração na corrente. Aqui vai ter uma queda de 2,94 amperes e aqui vai ter uma de 0,58 amperes. Para mim achar qual a corrente predominante, eu vou fazer a somatória de todas as correntes. Primeiro, nesse meu circuito de 50 volts, eu tenho uma corrente nesse sentido de 2,059 amperes. Descendo, eu tenho uma corrente de 0,588 amperes. E indo para a minha direita, uma corrente de 1,47 amperes. Colocando esses dados aqui nesse meu circuito, desse outro lado eu vou ter, indo para a minha esquerda, uma corrente de 3,529 amperes. Para o mesmo sentido, vou ter uma corrente de 2,94 amperes e descendo
vou ter uma corrente também de 0,588 amperes. Vou fazer a somatória de todas as correntes, maior menos a menor, e aí vai ser adotado o sentido correto da minha corrente. Descendo a somatória das duas correntes me dará o valor de 1,18 amperes. A somatória dessas minhas duas correntes dará o valor predominante para a esquerda de 2,06 amperes. A somatória dessa minha corrente me dará também, indo para a esquerda, uma somatória de 0,88 amperes. Isso quer dizer o quê? Devido à minha tensão ser maior do meu lado direito, de 100 volts, prevalece a corrente predominante indo sentido anti-horário. Ok? Essa é a maneira de fazer o cálculo de análise de superposição. Muito obrigado.